Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje vamos mergulhar num texto-chave, um verdadeiro divisor de águas, no pensamento político. O segundo tratado sobre o governo, de John Locke. A gente vai direto na fonte aqui. Sim, é uma obra essencial. E é interessante pensar no contexto, né? Locke escreve isso ali no calor da Revolução Gloriosa na Inglaterra, um período de muita tensão política. As ideias dele sobre liberdade, sobre propriedade, sobre os limites do governo, nossa, ecoam até hoje. Exato. E a nossa ideia aqui é desvendar os conceitos centrais que o Locke apresenta nesse segundo tratado. O que ele queria dizer com estado de natureza era bagunça total. E como ele explica o surgimento da propriedade e, talvez o mais importante, por que as pessoas formariam um governo abrindo mão de certas liberdades. Vamos tentar entender isso juntos. Bom, para começar, Locke parte de um ponto anterior a qualquer governo, o tal estado de natureza. O que seria isso exatamente? É cada um por si? Olha, é bem diferente do que o Hobbes pensava, por exemplo. Para Locke, o estado de natureza não é uma guerra generalizada. É um estado de, palavras dele, perfeita liberdade. As pessoas podem agir e dispor do que é seu como bem entenderem. Liberdade total, então. Quase. Dentro dos limites da lei da natureza. E é também um estado de igualdade. Ninguém nasce mandando em ninguém, sabe? Entendi. Liberdade e igualdade, mas com limites. E essa lei da natureza, o que ela diz? Para Locke, essa lei é a razão. É a nossa capacidade de raciocinar. E a razão nos ensina uma coisa básica. Como somos todos iguais e independentes, ninguém deve fazer mal ao outro, seja na vida, na saúde, na liberdade ou nos bens. Esses seriam os direitos naturais básicos. Exatamente. Vida, liberdade, saúde e posses. Ele via isso como algo vindo de Deus, inclusive. Não fomos feitos para nos destruir mutuamente. Ok, faz sentido. Mas, se não tem governo, quem garante que essa lei seja cumprida? Quem pune quem viola esses direitos? Aí é que está um ponto crucial. E um pouco complicado. Locke diz que, nesse estado de natureza, todo mundo tem o direito de executar a lei da natureza. Todo mundo? Como assim? Se alguém viola a lei prejudicando outra pessoa, qualquer um tem o direito de punir o infrator, para reparar o dano e para impedir que ele faça de novo, sabe? Isso vai até o ponto de poder tirar a vida de um assassino, porque ele se colocou em guerra contra toda a humanidade. Nossa, todo mundo sendo juiz e executor ao mesmo tempo. Isso não ia dar problema? Paixão, vingança, cada um julgando a seu favor. Sim. E o Locke admite isso sem rodeios. Ele chama essas situações de inconveniências do estado de natureza. As pessoas tendem a ser parciais, a pegar mais leve com os amigos e a exagerar na punição dos inimigos por raiva ou vingança. É justamente para fugir dessas inconveniências, para ter um juiz imparcial e uma força comum para aplicar a lei de forma justa, que as pessoas decidem criar a sociedade política, o governo. Mas o ponto central para ele é, mesmo o estado de natureza tem uma regra moral, que é a razão. Não é terra sem lei, certo. Avançando um pouco, um conceito super importante em Locke é a propriedade. Ele diz que, no início, tudo era de todo mundo, dado por Deus. Como é que surge a propriedade privada, então? Essa é uma das ideias mais marcantes dele, né? O raciocínio é o seguinte: cada pessoa é proprietária de si mesma, do seu próprio corpo, da sua pessoa. Ok, sou dono de mim mesmo. E daí? E daí que o trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos também são seus, são uma extensão de você. Então o trabalho é a chave para adquirir propriedade. Exatamente. Quando você pega algo que estava lá na natureza, disponível para todos, tipo, colhe uma fruta de uma árvore ou cerca um pedaço de terra e começa a cultivar, você está misturando o seu trabalho, algo que é seu, com aquele recurso natural. E ao fazer isso? Ao fazer isso, você tira aquele item do estado comum e ele se torna sua propriedade.
Ninguém pode negar que a maçã que você colheu é sua ou que o peixe que você pescou é seu. É o trabalho que dá o direito. E mais, ele argumenta que é o trabalho que adiciona a maior parte do valor às coisas. Ele até chuta uns números, tipo 90%, 99% do valor vem do trabalho, não da natureza bruta. Interessante. Mas tem limite para isso. Posso sair pegando tudo, trabalhando em tudo? Inicialmente, Locke coloca limites, sim, limites naturais. Primeiro, você só pode se apropriar daquilo que consegue usar antes que estrague. Pegar um monte de fruta para deixar apodrecer, isso seria errado, um desperdício contra a lei natural. Faz sentido. E o segundo limite? O segundo é que você deveria deixar o suficiente e de mesma qualidade para os outros. Não era para pegar tudo de forma a prejudicar quem viesse depois. Entendi. Mas esses limites parecem funcionar bem numa sociedade mais simples, né? Com pouca gente, muita terra. E quando as coisas ficam mais complexas e a acumulação de riqueza? É aí que entra o dinheiro. Ouro, prata, metais preciosos. Locke explica que as pessoas, por um acordo, um consentimento mútuo, passaram a dar valor a essas coisas. E qual a diferença? A diferença é que o dinheiro não estraga. Você pode acumular ouro e prata sem que eles apodreçam, como as frutas. Isso permite que alguém acumule muito mais riqueza do que conseguiria usar diretamente. O dinheiro meio que dribla aquele primeiro limite do desperdício. Isso, segundo Locke, levou, também por um consentimento, mesmo que tácito, não dito claramente, a uma distribuição bem desigual da terra e dos bens. O dinheiro permitiu essa acumulação maior e a desigualdade. Entendi. Então, recapitulando, temos um estado de natureza com lei, direitos, propriedade baseada no trabalho. Mas com essas inconveniências, essa insegurança. É isso que leva as pessoas a quererem sair dele e formar um governo. Exatamente. Apesar de ter direitos, o aproveitamento deles no estado de natureza é, como ele diz, muito incerto e constantemente exposto à invasão de outros. Falta o quê? Faltam 3 coisas básicas. Quais seriam? Primeiro, falta uma lei estabelecida, fixa, conhecida por todos, aceita como padrão do certo e errado. Segundo, falta um juiz conhecido, imparcial, com autoridade para resolver as disputas de acordo com essa lei. Certo, a lei e o juiz. E a terceira? E terceiro, falta um poder para dar apoio e força à sentença justa, para garantir que ela seja executada. Então, para preservar a propriedade, e aqui ele usa propriedade num sentido bem amplo, vida, liberdade e bens, as pessoas decidem se unir em sociedade. E como se dá essa união? Como é que acontece essa passagem para a sociedade civil? Qual o mecanismo? A palavra mágica para Locke é consentimento. As pessoas precisam concordar umas com as outras, voluntariamente, em formar uma comunidade, um corpo político único. Esse é o pacto original. Um acordo voluntário. Isso. E, ao fazerem esse pacto, elas concordam também em se submeter à vontade da maioria. Senão o corpo político não andaria, né? Cada um indo para um lado. O ponto-chave é que cada indivíduo abre mão daquele poder pessoal de julgar e punir as infrações da lei da natureza. E entrega esse poder para quem? Entrega para a comunidade como um todo ou para os representantes que ela escolher. É a comunidade que passa a ter o poder de estabelecer leis e punir quem as desrespeitam. Ok, mas e quem nasce depois? Quem já nasce dentro de um país com governo? Essa pessoa não assinou pacto nenhum. Como funciona o consentimento para ela? Boa pergunta. Locke faz uma distinção aqui. Existe o consentimento expresso, quando alguém declara abertamente que aceita fazer parte daquela sociedade, isso torna a pessoa um membro pleno e permanente. E a outra forma? É o consentimento tácito. Tácito quer dizer implícito, não declarado. Ele acontece quando alguém, mesmo sem dizer nada, usufrui dos benefícios de viver sobre um governo. Por exemplo, se a pessoa tem terras naquele território ou simplesmente viaja pelas estradas daquele país. Ah, então só por estar ali e usar as coisas eu estaria consentindo? De forma tácita, sim. Isso te obriga a obedecer às leis daquele lugar enquanto você estiver lá. Mas para Locke, esse consentimento tácito não te torna um membro para sempre.
Você poderia, em teoria, ir embora, vender suas terras e se juntar a outra comunidade. Interessante. E ele também reforça muito a ideia de que os filhos não nascem súditos, eles nascem livres. Quando atingem a idade da razão, a maioridade, aí sim eles precisam dar seu próprio consentimento, seja expresso ou tácito, ao governo sobre o qual querem viver. A submissão dos pais não obriga os filhos. Isso é bem diferente daquelas ideias da época que diziam que o poder do rei era absoluto, tipo um poder de pai sobre os filhos, ou que vinha direto de Deus, né? Totalmente diferente. Locke dedicou o primeiro tratado inteiro para demolir essas ideias, especialmente as de um autor chamado Sir Robert Filmer, que defendia justamente isso. No segundo tratado, ele reforça: o poder dos pais sobre os filhos é temporário para cuidar deles enquanto são menores. Não tem nada a ver com poder político. E a monarquia absoluta? Para Locke, a monarquia absoluta é incompatível com a sociedade civil. Por quê? Porque o monarca absoluto continua no estado de natureza em relação a seus súditos. Não tem um juiz imparcial acima dele para resolver conflitos entre ele e o povo. Ele é juiz em causa própria, justamente uma das inconveniências que a sociedade civil deveria resolver. Entendi. Então, as pessoas consentem, formam um governo para proteger direitos e propriedades. E como Locke organiza esse governo? Qual é a estrutura de poder que ele propõe? O poder mais importante, o coração do governo pro Locke, é o poder legislativo. É ele que tem a função de criar as leis que vão reger a sociedade. O objetivo dessas leis, sempre a preservação da comunidade e dos direitos de cada membro. É o poder supremo. Supremo. Mas imagino que não absoluto, né? Pelos limites que ele já colocou antes. Exatamente. Supremo, mas não ilimitado. Locke é muito claro sobre as restrições ao legislativo. Primeiro, não pode ser um poder arbitrário sobre a vida e os bens das pessoas. Tem que agir para o bem público. Ok. Segundo, tem que governar por leis fixas, estabelecidas, promulgadas, que todo mundo conheça. Não pode ficar mudando as regras do jogo a toda hora, ou governar por decretos improvisados. E sobre a propriedade? Terceiro ponto crucial. Não pode tirar a propriedade de ninguém sem o consentimento dessa pessoa. Isso inclui impostos. Para cobrar imposto, precisa do consentimento da maioria diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Certo. E quarto, o legislativo não pode transferir para mais ninguém o poder de fazer leis que o povo lhe deu. Esse poder vem do povo e só o povo pode mudá-lo. E aquela ideia famosa da separação dos poderes, ele já falava disso. Sim, ele distingue 3 poderes: o legislativo, que faz as leis, o executivo, que aplica as leis internamente, e esse precisa estar sempre funcionando porque as leis precisam ser cumpridas o tempo todo. E o federativo, que cuida das relações externas: guerra, paz, tratados com outros países. E eles são totalmente separados. Ele observa que, na prática, o executivo e o federativo geralmente acabam nas mãos das mesmas pessoas. Mas a separação fundamental para ele é entre o legislativo e o executivo. Por que essa separação é tão importante? Para evitar tentação do poder. Se as mesmas pessoas que fazem as leis também são as que as executam, elas poderiam se isentar de obedecer às próprias leis, ou poderiam criar leis que beneficiassem só a elas mesmas. A separação é uma garantia contra o abuso de poder. Faz todo sentido. E qual a natureza dessa relação entre o povo que consentiu e esses poderes constituídos? É um contrato rígido? Aqui vem outra ideia central de Locke, a de confiança, ou trust, como ele diz em inglês. O poder que o povo entrega ao governo, tanto ao legislativo quanto ao executivo, não é uma entrega definitiva. É um poder fiduciário. Fiduciário. Como assim? É como um depósito de confiança. O povo confia no governo para que ele cumpra certos objetivos. Proteger os direitos, promover o bem comum. Não é um contrato que escraviza o povo ao governante. É uma relação de confiança. Isso é muito forte. Quer dizer, então, que se o governo quebrar essa confiança... O poder volta para as mãos de quem o confiou, o povo. Se o governo age contra os fins para os quais foi criado, se ele trai a confiança,
o povo tem o direito de retomar esse poder. Isso nos leva direto para uma das partes mais, digamos, explosivas do pensamento de Locke: a dissolução do governo e o direito à revolução. Como ele justifica algo tão radical? Primeiro, ele faz uma distinção importante. Uma coisa é dissolver a sociedade, outra é dissolver o governo. A sociedade, o pacto original entre as pessoas, pode continuar existindo mesmo que a forma de governo mude ou seja derrubada. Ok. E quando o governo se dissolve por dentro? Basicamente, de duas maneiras principais. A primeira é quando o legislativo é alterado de forma ilegal. Por exemplo, se o príncipe impede o parlamento de se reunir, ou se ele muda as regras da eleição por conta própria, ou se ele entrega o povo ao domínio de um poder estrangeiro. Isso destrói a estrutura do governo que o povo consentiu. Certo. Uma mudança na estrutura. E a outra forma? A outra forma, talvez a mais importante, é quando o legislativo ou o próprio executivo agem contra a confiança que receberam. Ou seja, quando eles tentam invadir a propriedade do povo, vida, liberdade, bens, ou tentam reduzir o povo à escravidão sobre um poder arbitrário. E quando isso acontece, o que o povo pode fazer? Fica de mãos atadas? De jeito nenhum. Quando o governo age assim, ele quebra o pacto, ele viola a confiança. Para Locke, nesse momento, o governo entra em estado de guerra contra o povo. Estado de guerra? Sim, o governo se torna o agressor. E aí, os laços de obediência se desfazem. O povo não só tem o direito de se defender dessa agressão usando a força se for preciso, como também tem o direito de resistir e de estabelecer um novo governo, uma nova forma de legislativo que possa garantir melhor a sua segurança e os seus direitos. Mas aí surge uma pergunta. Quem decide se o governo realmente quebrou a confiança? Quem é o juiz nessa hora? Isso não vira uma desculpa para qualquer um se rebelar a qualquer momento? Locke reconhece que não existe um juiz aqui na Terra para decidir essa briga entre o povo e o governo que abusou do poder. Então, o apelo final é a Deus, ou, como ele chama, o apelo aos céus. Apelo aos céus. O que isso significa na prática? Na prática, significa que é o próprio povo, coletivamente, que tem o direito de julgar se a confiança foi quebrada a ponto de justificar a resistência. E Locke argumenta que o povo não é leviano. As pessoas aguentam muitos erros, muitas injustiças pequenas. Ninguém vai pegar em armas por qualquer coisinha. Somente quando há um longo trem de abusos, prevaricações e artifícios, todos tendendo na mesma direção, que deixam claro um plano de ataque aos direitos do povo, aí sim o povo vai despertar e resistir. E nesse caso, Locke até inverte a lógica. Para ele, os verdadeiros rebeldes, no sentido de reiniciar a guerra, não são o povo que se defende, mas sim os governantes que usaram a força sem direito, quebrando a Constituição e a confiança. Uau! É uma justificativa bem articulada para a resistência, né? Então, se a gente for resumir os grandes pilares desse segundo tratado, seria: começa no estado de natureza, com lei natural e direitos, a propriedade vem do trabalho, a insegurança leva ao consentimento para formar um governo, esse governo tem poderes separados, é limitado, age com base na confiança do povo. E se essa confiança for quebrada de forma grave e sistemática, o povo tem o direito de retomar o poder e instituir um novo governo. É isso. Uma arquitetura conceitual muito influente. Sem dúvida. Locke deu vocabulário e a estrutura para pensar o governo constitucional, a liberdade individual, a soberania popular, mesmo que latente, e até a legitimidade da revolução. O impacto disso nas revoluções americana e francesa e nas democracias liberais em geral é inegável. Com certeza. Ele forneceu as bases teóricas para muita coisa que veio depois. É uma construção lógica impressionante, mas nos deixa pensando, né? Locke ancora muito da sua teoria na lei natural, na razão, que para ele eram dons divinos. Hoje, num mundo mais diverso, talvez mais secular, onde as pessoas têm visões diferentes sobre de onde vem a moralidade, ou sobre o alcance da própria razão, como ficam esses fundamentos?
Será que os argumentos de Locke sobre direitos naturais e governo legítimo ainda se sustentam da mesma forma ou precisam ser, digamos, atualizados ou repensados com outras bases? Essa é uma excelente pergunta. É talvez o grande desafio que o legado de Locke nos coloca hoje. As justificativas filosóficas podem precisar ser repensadas, talvez usando outras linguagens, outras bases. Mas as questões fundamentais que ele levantou sobre liberdade, sobre os limites do poder, sobre a justiça, sobre a relação entre o indivíduo e o Estado, essas continuam sendo as nossas questões. As fundações podem ser debatidas, mas os problemas que Locke enfrentou, de certa forma, ainda estão na nossa mesa. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.